Escolher o filtro ideal para o seu aquário envolve considerar o tamanho do seu aquário, a quantidade e tipos de peixes. Além disso, a quantidade de comida que você coloca para os peixes ali comerem e o tipo de sujeira que vai se acumular, né? Dependendo dos peixes que você tenha. Existem diferentes tipos de filtros, como filtro interno, filtro externo, filtro canister e assim por diante. Por isso, nesse vídeo eu vou falar como escolher o filtro ideal para o seu aquário em 2023. O primeiro fator é a capacidade de filtração do filtro. Nesse caso, você vai verificar se o filtro é capaz de lidar com a quantidade de água do seu aquário. E os peixes, né? Porque o que vai exigir um filtro mais robusto, né? Além da litragem do seu aquário, também o tipo de fauna que você tem, ou seja, os peixes. Tem peixe king, peixe oscar, tem peixes pequenos, sabe? Peixes que não sujam tanto a água, e assim por diante, tá? Em geral, os aquários devem ter uma taxa de filtração de pelo menos 4 vezes o volume de água do aquário por hora. Então, por exemplo, se o seu aquário ele tem 200 litros, o mínimo de filtração seria 800 litros hora. Por quê? Porque 4 vezes o volume do aquário, que é 200 litros, dá 800 litros, tá? Então, você tendo um filtro, uma filtragem mínima desse jeito, tá bom. Mas você precisa verificar se os parâmetros da água tá ok. Porque se não tiver ok, é interessante fazer uma melhoria do filtro, colocando mais mídia biológica, perlon, carvão ativado e assim por diante, para manter os padrões de amônia e nitrito zerado, beleza? O segundo ponto, né, é em relação aos materiais filtrantes que você pode colocar ali no seu sistema de filtragem. É bom você verificar se o filtro ele tem espaço suficiente para você colocar pelo menos mídia biológica em quantidade suficiente, perlon, carvão ativado ou poligem e outros materiais filtrantes que você pode escolher, tá? É interessante colocar também, se possível, esponja filtrante, porque também a esponja, além de oferecer uma boa filtragem mecânica, ela tem muito espaço para o acúmulo de bactérias que vão ajudar ali na decomposição da matéria orgânica e no controle do nível de amônia e nitrito no seu aquário, beleza? Bom, e o terceiro ponto é você colocar um filtro ali, escolher um filtro que seja fácil de manutenção, seja fácil limpar ele, seja fácil mexer com ele, tá? Filtro interno, por exemplo, esse que eu tenho, que é um filtro de cano PVC, é fácil você fazer a manutenção dele, né? Só que a parte ruim é que você tem que tirar ele do aquário, você tem que tirar a tampa dele, retirar a mídia biológica e tal. Aí isso dificulta um pouco, né? Pelo fato de você tirar ele do aquário. Se você colocar um SUMP, né? O SUMP é mais fácil porque é externo. Aí você vai mexer ali somente no SUMP e deixar o aquário quieto na hora de fazer a manutenção do filtro, certo? Então, dependendo do filtro, você vai ter mais facilidade para fazer a manutenção e mais eficiência, né, no sistema de filtragem. O outro ponto é em relação ao barulho que o filtro faz, né? No meu caso, como eu fiz um filtro interno caseiro, eu coloquei uma mangueira, né, que leva água de um ponto para o aquário para outro, para que a bombinha que é responsável pelo funcionamento do filtro não faça tanto barulho. Os filtros do tipo SUMP, né, como eu falei anteriormente, geralmente não faz tanto barulho assim não. É que depende muito da bomba que você colocar, né, e da forma como você organizar o filtro caso ele seja caseiro, tá? O último ponto é em relação ao consumo de energia. Geralmente as bombas para aquário não consomem muita energia não, tá? Mas dependendo da bombinha, da potência e tal, pode consumir um pouco mais que o normal.
Aí você verifica isso, né? Porque as bombinhas do aquário, elas ficam 24 horas por dia ligadas, né? Para poder manter ali o aquário funcionando e os peixes não morrer por falta de oxigenação, né? Aí você olhando isso aí e os demais pontos, poderá escolher um filtro ideal para o seu aquário em 2023, tá? Bom, por fim, antes de comprar um filtro, seja ele qual for, né, interno, externo, né, caseiro ou não, é recomendável pesquisar as opções disponíveis e ler as avaliações de outros aquaristas para poder encontrar o filtro ideal para as suas necessidades específicas, né? Uma vez que um aquário somente com peixe vai ter um filtro diferente no sentido de quantidade de mesa biológica, perlon e tamanho, comparado a um aquário que tem ali uns 8 peixes, né? Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Se inscreva no canal se não for inscrito.